Na fossa mais profunda do Atlântico, a doutora Nicole vê o impossível. Um gigantesco tubarão branco, nadando onde nenhum deveria estar. Mas ele não está sozinho. Algo se move no abismo. Algo que não deveria existir. Vozes da Ibis. O fundo do mar te espera. Francis Bacon certa vez disse que tudo o que merece existir também merece ser conhecido, pois o conhecimento é o reflexo da existência, e existem tanto coisas esplêndidas quanto sórdidas. Vejo agora que não poderia discordar mais da primeira parte desta sentença, mas estou em comunhão com a sua última observação. Ciente dos graves riscos em não seguir as diretrizes contratuais do cargo e nível de acesso na plataforma petrolífera, não consigo relatar o que foi visto naqueles angustiantes minutos na sala de monitoramento, poucas horas antes, com termos impessoais e puramente técnicos de indiferente formalidade de um relatório padrão. Dito isto, aguardarei com resignação as iminentes convocações dos meus superiores para explicações, procedimentos necessários e consequências legais. Não me importo. O que descrevo nas próximas linhas terá menos uma função de formalismo burocrático do que uma maneira de refletir e alertar outros com o mínimo de razão e sensibilidade em qualquer futuro empreendimento comercial ou científico ao local. Se as minhas palavras algum dia virem a público, tamanhas as circunstâncias do estranho incidente ocorrido naquelas águas profundas, frias e escuras. No momento em que escrevo essas palavras, somos transportados pelo navio FPS da companhia rumo à base fixa continental, sob a condição do mais absoluto sigilo, quando mal tínhamos subido a bordo aos solavancos, no raiar do dia. Nós tivemos permissão de acesso limitado a alguns dos nossos bens pessoais retirados às pressas, depois de freneticamente vistoriados e inspecionados. Estamos isolados no refeitório do navio, todos os 6, aguardando apreensivos o que se dará a partir daqui. O clima é de tensão e incerteza, mas, de certa forma, também aliviados por estarmos salvos e em movimento na direção oposta daquele abismo gelado. Estou sentada numa das mesas mais afastadas com o meu laptop pessoal, com plena ciência que não haverá a mínima chance de conexão com a torre da embarcação ou qualquer outro posto avançado próximo. Não espero nenhuma parada ou contato exterior até alcançarmos o continente sul-americano. Isso é certo. Além disso, o computador será novamente vistoriado e confiscado antes do desembarque. Estou totalmente desconectada do mundo por muitas horas ainda. A viagem será longa até que estejamos seguros em terra firme. Com a máquina ligada à frente e bateria suficiente para pouco mais de 1 hora de atividade, olho ao lado por uma das escotilhas do nosso transportador e vejo o imenso e ondulante espelho azul que o Atlântico Sul desponta num horizonte infinito, fundindo-se ao longe com o céu de anil. Nunca mais verei a calmaria daquela superfície sem relembrar, em absoluto, o que há nos seus mais profundos recessos. Volto a me concentrar na tela luminosa em branco, respiro fundo o ar gelado da manhã e relembro os assustadores fatos ainda frescos na minha memória. Pouco depois das 2 da manhã dessa madrugada, recebi o alerta vindo da central de monitoramento das perfuratrizes. Enquanto lutava contra o sono, que insistia em não atender ao apelo dramático do interfone naquele minúsculo compartimento em forma de L que servia de dormitório, escritório de trabalho, pressionei o botão de conexão e balbuciei algo como
Sim, pode falar. Pelo que entendi, precisavam da minha presença naquele local com certa urgência. O alerta cessou tão logo eu respondi que estava a caminho, mas a luz vermelha do aparelho continuava piscando no cômodo. Vesti a mesma calça que havia largado sobre a cadeira horas antes, meu jaleco ainda com o crachá preso ao bolso, e calcei um par de sapatos mais confortáveis e limpos. Joguei um pouco de água fria no rosto e, atravessando o corredor, logo cheguei ao elevador de acesso rumo à entrada principal da central. Durante o caminho, talvez mais consciente do estado de vigília tão abrupto após poucas horas de descanso, lembrei que seria preciso um acesso de classe 3 naquele ambiente restrito, ao qual jamais possui em todos esses meses de trabalho na plataforma. Tão logo as portas do elevador se abriram, enquanto indagava mentalmente essa questão, fui surpreendida por dois encarregados no plantão, para observação das perfuratrizes que já estavam me esperando. Fui escoltada pelo curto corredor até a porta dupla travada, em silêncio. Um deles, um homem de meia idade, careca e com os óculos presos na lapela do casaco, onde não pude deixar de perceber no seu rosto os resquícios de algum cochilo também interrompido. Encostou seu crachá de acesso no painel digital ao lado da entrada, o qual apitou e ficou verde. As portas abriram e entrei pela primeira vez na central de monitoramento. O ambiente tinha o formato de caixote retangular, extremamente bem iluminado e limpo, encimado por um teto em alumínio escovado de pelo menos 4 metros de altura, com um segundo elevador na parede à direita. O aviso de carga, descarga e câmara de despressurização bem visível em vermelho vivo, por onde os pilotos mergulhadores dos veículos de sondagem externa estavam parados em frente à janela de observação. Um deles fez um gesto para nos aproximarmos. Venham ver isso, ao vivo é ainda mais impressionante, falou e logo se virou em direção ao vidro. Em um segundo, todos nós estávamos enfileirados de frente ao corrimão, observando pela janela a escuridão além. Os fachos das câmeras do lado de fora iluminavam intensamente aquele breu denso do fundo do oceano, onde metros à frente víamos a discreta silhueta do enorme peixe, sempre com um movimento linear, desviando de forma sinuosa em nossa direção para depois novo desvio para o outro lado. Realmente, ao vivo era bem mais incrível e hipnotizante. Em rápidos momentos, o tubarão se aproximava poucos metros do vidro para arremeter em meia-lua de volta até os limites do círculo de luz, onde então víamos que as proporções impressionavam ainda mais a olho nu. Não pude conter um sorriso. Era a natureza, a pura natureza, ali em frente. Um momento de singular beleza primitiva, indomável, assustadora, viva. Havia um temor reverencial quando observamos um ser vivo como aquele, separado por apenas uma placa de vidro. Aquela mobilidade, aquela forma primal, talvez tudo isso nos remeta a outro mundo já perdido, nas brumas dos tempos, uma época completamente diferente, já desaparecida da Terra. Esse animal. Foi quando uma insinuação surgiu na minha mente. Congelei. Um germe de inquietação brotado pela observação in loco daquele predador natural ali, sozinho, nadando a esmo em voltas, sempre mantendo-se nos limites da iluminação artificial que provinha logo acima de nós. O pior foi voltar a perceber o nível de profundidade de 1000 metros onde estávamos, o que era incomum para um peixe daquele tipo alcançar tão abaixo da superfície do mar. Aquele sentimento cresceu aos poucos, até se transformar em curiosidade, depois inquietação e, então, como posso expressar a conclusão que cheguei à epifania daquela cena? Medo. Era medo, puro pavor como nunca senti antes, pois aquele predador estava apresentando um comportamento errático e logo atentei com novo espanto, sempre dentro do perímetro estabelecido pelos potentes fachos de luz das câmeras externas.
Enquanto os demais presentes continuavam a contemplar a criatura, chamei a mesma observadora de canto e pedi para rever o conteúdo integral da filmagem, desde o momento em que o peixe foi avistado. Prontamente, retornamos à banca central da sala, onde uma segunda tela mais acima logo mostrou o primeiro registro do peixe, em 02:02 da madrugada, pouco mais de 13 minutos antes. De fato, era a mesma filmagem que me fora apresentada quando cheguei. Quando o tubarão surgiu nadando na tela, parecia que vinha de algum ponto à frente e mais acima do vídeo. Indaguei se poderia melhorar a resolução da imagem e o máximo de zoom sem causar distorção na qualidade do vídeo. Fui atendida com um nítido clareamento no contraste digital, onde a luz externa praticamente irradiou no peixe, seguido de um aumento no tamanho da imagem. Voltei à cena alguns segundos, até o preciso momento que consegui identificar a materialização do animal naquela escuridão profunda, vindo em direção à luz. Houve um movimento na câmera, imediatamente atrás do tubarão, vindo daquelas insondáveis trevas além. Levantei alerta e pensativa. Voltei a passos largos para a janela de observação e agora, com uma perspectiva mais racional e menos emotiva após o primeiro encontro, observei o enorme peixe rondando as águas sem nunca se afastar. Em nenhum momento, dos limites luminosos, sem adentrar novamente o negrume de onde surgira. O mesmo comportamento em círculos, sempre banhado pelo par de holofotes acima do nosso ponto de monitoramento. Durante 3 ou 4 minutos, estudei a cena como faria em um laboratório, mentalmente tomando notas das induções e deduções que me vinham ao espírito. Estava ciente de que aquele movimento constante era justificado para evitar a anoxia da espécie por falta de oxigênio transposto pelas guelras. Por isso precisava estar em contínuo deslocamento na água para sobreviver. No entanto, a cada vez que se aproximava daquela fronteira entre luz e trevas, o corpo sinuoso guinava com novo rompante e aumento de velocidade de volta aos limites luzentes daquele abismo, para, após alguns segundos, recomeçar novo trajeto circular agora no sentido oposto, seu corpo em perfil destacado pela iluminação artificial contra o cenário negro daquele mundo aquoso, quase se fundindo ao breu dominante, como se... A investida foi fulminante e não durou 3 segundos. O corpanzil do tubarão branco agitou-se inteiro para cima e para baixo, como se balançado por alguma força gigante que o sacudia bruscamente. Bolhas de água e sangue jorravam difusas numa erupção de dor e violência no meio do seu dorso e, em instantes, apenas parte de seu tronco, barbatana dorsal e cauda restaram flutuando sem movimento, debilmente iluminadas no extremo limite do facho luminoso. Tão grande foi o terror da cena que todos do nosso grupo nos afastamos do corrimão, como se repelidos por um choque. Nesse momento, e agora de maneira inconfundível, as águas negras adiante pareceram realmente se movimentar para o lado esquerdo por um breve instante. E logo em seguida, um forte impacto foi sentido em uma das perfuratrizes mais próximas à esquerda, a de número 4, se bem me lembro. Quase de imediato, as câmeras externas foram sacudidas. As luzes oscilaram por 2 vezes e se apagaram por completo. Ficamos no escuro total, ao menos até soar o alarme de emergência e as luzes reservas serem ativadas logo após, iluminando por todo o ambiente com um pungente vermelho sangue. Mesmo sob aquela forte luz, era visível que nossos rostos estavam lívidos e brilhantes de suor. Olhei para o meu relógio digital. O mostrador marcava 2h19 da manhã. Como se guiada por alguma sensação ou força maior que a autopreservação, me dirigi imediatamente ao computador central da sala, logo acompanhada dos demais.
Com o gerador de emergência ativado, aquele terminal deveria ser um dos poucos equipamentos mantidos sob constante atividade numa situação dessas. Por sorte, tinha razão, e com o auxílio dos 3 operadores encarregados daquele posto, verificamos que uma das câmeras lá fora foi totalmente inutilizada, pelo que quer que tenha acontecido além daquele vidro. Os últimos segundos registrados mostravam exatamente a cena que havíamos presenciado até a tela ficar escura após os choques percebidos. A segunda câmera, localizada no canto superior direito da janela e ligeiramente mais afastada da perfuratriz atingida, apresentou filmagens mais focalizadas do ocorrido. Embora também danificada, não ficou totalmente inoperante. Sob a luz rubra de emergência ativada, debaixo do som contínuo do alarme e piscar de inúmeras luzes do teto daquela sala, os operadores conseguiram resgatar a filmagem restante, com cerca de 38% de integridade visual, segundo os dados no monitor, mas sem nenhum áudio sobrevivente. Todos nos aproximamos mais daquela tela em expectativa. A imagem da chegada do tubarão em 0202, até pouco antes de 0219, foi adiantada em velocidade até o momento do ocorrido. O vídeo foi pausado nesse instante e, em seguida, correu em velocidade normal. Víamos novamente o peixe nadando mais longe do foco de luz e perdendo visibilidade a cada metro percorrido. Uma curva para a esquerda e logo víamos seu corpo perfilado, a cabeça cônica apontando para a esquerda e a cauda pontuda para o canto direito, exatamente a mesma posição que testemunhamos com os nossos próprios olhos. Adivinhando o pensamento de todos, um dos operadores deu zoom na tela e melhorou o mais possível o contraste de luz, brilho e imagem, até o máximo da capacidade naquele registro visual já tão danificado. No momento que o tubarão foi atingido, é o melhor termo que posso usar aqui, o vídeo recebeu o comando de câmera lenta. Mais uma vez observamos o corpo do animal retorcer para cima e para baixo, como se estivesse. Percebíamos agora com evidente assombro, comprimido dentro de uma enorme prensa invisível, que sacudia e deformava vorazmente a sua carne, dilacerando toda a extensão da sua cabeça e parte do tronco num jorro obsceno de sangue, bolhas e vísceras expostas, deixadas a esmo na água congelante, como novas testemunhas daquele espetáculo inominável de natureza abissal. Alguém bateu no teclado e a filmagem retornou ao tamanho normal, agora mostrando que realmente alguma coisa se movimentou na fronteira do facho de luz logo após o ataque, confirmando a impressão que tive quando analisei o aparecimento do tubarão, e escondida naquelas trevas aquáticas. Algo como 2 gigantescas fileiras sobrepostas no que pareciam imensos dentes acinzentados, fracamente delineados pela luz esverdeada da câmera noturna, em proporções conhecidas apenas por registros fósseis, indo em direção à perfuratriz e atingindo com força o frio metal até a filmagem ser bruscamente interrompida. Logo reconheci aquele padrão, tantas vezes visto e estudado em ataques costeiros e profundos de tubarões contra outros peixes, mamíferos e seres humanos. Quando morde a presa, um tubarão agita e convulsiona a mandíbula em todas as direções para fincar os dentes e rasgar a carne, matando, ou, na melhor das hipóteses, amputando qualquer outro ser vivo abaixo da feroz cadeia alimentar, da qual ocupa o topo. Mas aquele tubarão branco, naquele momento, não era o predador. Nunca foi. Não desde o momento que nadou até uma frágil e aparente segurança das luzes artificiais dessa plataforma, esgotando-se ao máximo ao arriscar um mergulho quase além de sua capacidade física, num instinto atávico de fuga. Não consigo raciocinar de outra forma frente ao que foi observado.
de um ser abismal que compartilha suas mesmas características em escala muito maior, com a única diferença de ser muito, muito mais antigo. Antigo e ainda vivo. Observação 1,5. Nota aditiva ao relatório S1. A filmagem obtida dos acontecimentos ocorridos entre 2 e 2:21, hora local fuso UTC-2, data 23, mês corrente, apresentam 17 minutos de conteúdo classificado como confidencial e sob resguardo do Ministério e Conselho Consultivo Científico. Todos os 6 membros presentes na central de monitoramento e únicas testemunhas do ocorrido estarão em quarentena na base fixa continental até segunda ordem. Os termos de sigilo serão renovados com cláusula penal de não divulgação e mantidos por prazo indeterminado, sob pena de sanções civis e penais. Observação 2 de fevereiro. Nota aditiva ao relatório S1. Com o fechamento das atividades industriais na plataforma PTLP Offshore, 129.657,7 BR, o Conselho Consultivo Científico terá o prazo de 180 dias, 80 dias para finalização de relatório e estudo conclusivo dos acontecimentos registrados, estando ao encargo do Departamento o levantamento de informações para a reativação da base marítima, para estudo e experimentos na fauna submarina da Depressão Fatoriana, com acessos. Classe 5º, sigilo absoluto. Prioridade de investigação. Possível espécime Carcharodon megalodon. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história.